Era mais uma manhã comum na pequena escola municipal, ou pelo menos era o que todos pensavam. O senhor Gustavo entrou na sala e imediatamente percebeu algo diferente. O menininho no canto da sala estava encolhido, com os bracinhos machucados e marcas amareladas que não estavam ali no dia anterior. Ele respirou fundo antes de se aproximar. Aquele menino sempre foi sensível, assustado, como se carregasse um peso que nenhuma criança deveria carregar. Gustavo ajoelhou ao lado da carteira e perguntou com voz suave: "O que aconteceu com você?" O menino tremeu. Seus olhos desviaram rapidamente, como se tivesse medo de falar. Gustavo colocou a mão gentilmente no ombro do garoto e insistiu: "Pode me contar, eu estou aqui para te proteger." Foi então que o menino levantou os olhos, cheios de lágrimas, e sussurrou algo que fez o coração de Gustavo apertar. "Ele me machucou de novo, disse que se eu contasse, ia ser pior." Gustavo sentiu uma onda de raiva e desespero ao mesmo tempo. Ele abraçou o menino com cuidado, tentando não pressionar os machucados, e sussurrou de volta: "Você foi muito corajoso em me contar. Agora eu vou cuidar de tudo." Naquele momento, Gustavo percebeu que não podia mais esperar. Ele pegou o telefone e ligou para a assistência social. Mas o que ele não sabia é que aquilo era apenas o começo de algo muito, muito maior e mais sombrio do que ele poderia imaginar. Enquanto aguardava a chegada das autoridades, Gustavo sentou ao lado do menino e começou a desenhar com ele. Era uma técnica que sempre funcionava para acalmar as crianças. O garoto, ainda assustado, começou a desenhar também, e foi nesse momento que Gustavo visualizou algo perturbador no desenho. O menino desenhou uma casa, mas não era uma casa normal. Havia figuras ameaçadoras, sombras grandes ao redor de uma figura pequena e encolhida no centro. Gustavo apontou para o desenho e perguntou suavemente: "Quem são essas pessoas?" O menino hesitou. Suas mãozinhas calejadas seguravam um lápis com força, tremendo. Ele olhou para Gustavo, como se estivesse medindo se podia realmente confiar nele, e então sussurrou um nome que fez tudo desabar. "É o papai e a namorada dele." Gustavo fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a emoção. Ele sabia que precisava manter a calma pelo bem da criança. Respirou fundo, apertou gentilmente o ombro do menino e disse: "Você não vai mais voltar para lá. Eu prometo." Quando a assistente social finalmente chegou, Gustavo explicou tudo o que tinha descoberto. Ela examinou os machucados do menino, beliscões, marcas de aperto, sinais claros de agressão repetida e proposital. A expressão dela ficou cada vez mais séria enquanto documentava cada marca amarelada na pele daquela criança inocente. "Vamos precisar do depoimento dele", disse a assistente, "e você também vai precisar testemunhar tudo o que viu e ouviu." Gustavo concordou sem hesitar. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para proteger aquele menino. Mas o que aconteceu nas semanas seguintes foi algo que ninguém esperava. O pai do menino, ao descobrir que tinha sido denunciado, não aceitou. Ele apareceu na escola dias depois, gritando, ameaçando, dizendo que Gustavo tinha se metido onde não devia. A diretora precisou chamar a segurança para retirá-lo do prédio enquanto ele gritava ameaças cada vez mais assustadoras. "Você destruiu minha família", ele berrou enquanto era arrastado para fora. "Você vai pagar por isso." Gustavo ficou abalado, mas não se arrependeu. Naquela noite, sozinho em casa, ele pensou em tudo o que tinha acontecido. Será que tinha feito a coisa certa? Será que aquela criança estaria realmente segura agora? As dúvidas martelavam em sua cabeça sem parar. Mas foi na audiência que tudo mudou completamente. O menino teve que dar seu depoimento. Com apenas 7 anos, ele entrou naquela sala fria e intimidadora, cercado de adultos sérios com papéis e expressões graves. Gustavo estava lá também, sentado ao fundo, torcendo silenciosamente para que o garoto conseguisse falar. E ele falou. Com uma coragem que partiu o coração de todos na sala, aquele menininho contou tudo. Cada detalhe. Cada machucado. Cada noite em que chorou sozinho no quarto escuro, com medo do que viria pela manhã.
Ele contou sobre os dias em que não tinha o que comer porque a namorada do pai escondia a comida, dizendo que ele não merecia. Contou sobre as vezes em que implorou para parar, e foi ignorado. Contou sobre o dia em que tentou ligar para a avó pedindo ajuda, e o telefone foi arrancado da sua mão com tanta força que machucou seus dedinhos. A juíza, uma mulher experiente que já tinha visto de tudo em sua carreira, teve que pausar a audiência por um momento. Até ela estava emocionada demais para continuar. Quando voltaram, ela olhou diretamente para o pai do menino e disse com uma voz que cortava como gelo: "O senhor não é digno de ser chamado de pai." A sentença foi dura. O pai perdeu completamente a guarda. Ele foi indiciado por maus tratos, agressão contra menor e negligência grave. A namorada também foi indiciada como cúmplice, pois ficou comprovado que ela não apenas sabia de tudo, mas participava ativamente dos abusos. O menino foi encaminhado para a casa da avó, que o recebeu de braços abertos, chorando e pedindo perdão por não ter percebido antes o que estava acontecendo. Ela prometeu que dali em diante, ele seria protegido, amado e nunca mais conheceria aquele tipo de dor. Meses se passaram. Gustavo continuou dando aulas, mas aquele caso mudou algo dentro dele. Ele se tornou ainda mais atento aos sinais, mais cuidadoso com cada criança que parecia estar carregando segredos pesados demais para sua idade. E ele nunca mais hesitou em agir quando algo parecia errado. Até que um dia. Ele estava saindo da escola quando sentiu uma mãozinha puxar sua camisa. Ele se virou e lá estava o menino. Mas não era mais aquele garoto assustado e encolhido que ele tinha conhecido. Seus olhos brilhavam de uma forma diferente. Ele estava sorrindo. "Professor Gustavo", disse o menino, sua voz mais firme do que antes, "eu trouxe algo para você." Ele estendeu um papel dobrado. Gustavo pegou com cuidado e abriu. Era um desenho, mas dessa vez era completamente diferente. O menino tinha desenhado ele mesmo, de mãos dadas com a avó, com um sol enorme e brilhante no céu. E ao lado, desenhado com todo o cuidado que suas mãozinhas conseguiam, estava a figura de um homem com um coração gigante no peito. Embaixo, escrito com letra torta de criança, dizia: "Obrigado por me salvar." Gustavo ajoelhou na frente do menino, os olhos enchendo de lágrimas que ele não conseguiu segurar. Ele abraçou aquela criança com todo o amor que um ser humano pode sentir e sussurrou: "Você se salvou sozinho, garoto. Você foi o mais corajoso de todos nós." Mas a história não termina aqui. Porque o que Gustavo descobriu depois, mudou tudo de novo. Semanas após aquele encontro emocionante, Gustavo recebeu uma ligação inesperada da assistente social. Ela estava nervosa, ele podia sentir pela voz. "Gustavo, preciso te contar algo importante. Você pode vir até o escritório?" Ele foi imediatamente, o coração disparando. O que teria acontecido? O pai tinha conseguido recurso. O menino estava em perigo de novo? 1000 pensamentos passaram pela sua cabeça durante aquele trajeto que pareceu durar uma eternidade. Quando chegou, a assistente o levou para uma sala privada. Ela se sentou, respirou fundo e disse algo que ele jamais esqueceria. "Gustavo, depois que o caso daquele menino se tornou público, outras vítimas começaram a aparecer." O sangue dele gelou. "O que você quer dizer com a outras vítimas?" Ela abriu uma pasta cheia de documentos e começou a mostrar. Havia relatos de pelo menos 6 outras crianças que tinham sido abusadas pelo mesmo homem ao longo dos anos. Algumas eram filhos de ex-namoradas. Outras eram crianças que frequentavam a mesma comunidade. E todas tinham a mesma história de terror, medo e silêncio forçado. Por que elas nunca falaram antes? Gustavo perguntou, incrédulo. Porque ele as ameaçava. Dizia que se contassem para alguém, algo terrível aconteceria com suas mães, com seus irmãos menores. Ele as mantinha presas em um círculo de terror psicológico tão intenso que elas acreditavam que eram cúmplices, que eram culpadas também. Gustavo sentiu uma mistura de horror e alívio. Horror pelo sofrimento que aquelas crianças passaram, mas alívio porque agora, finalmente, a verdade estava vindo à tona.
E tudo começou porque ele decidiu não ignorar os sinais daquele menininho assustado na sua sala de aula. Você salvou mais vidas do que imagina, disse a assistente, colocando a mão sobre a dele. Se você não tivesse agido naquele dia, nenhuma dessas crianças teria tido coragem de falar. Você foi o catalisador de tudo isso. Nos meses que se seguiram, o caso ganhou proporções enormes. A mídia local cobriu a história. O pai foi condenado a mais de 20 anos de prisão. A namorada pegou 10 anos como cúmplice. E as famílias das vítimas finalmente começaram um processo de cura que seria longo, difícil, mas necessário. Gustavo foi convidado para dar palestras em outras escolas sobre como identificar sinais de abuso infantil. Ele treinou outros professores, compartilhou sua experiência, ensinou técnicas de aproximação cuidadosa com crianças traumatizadas. Ele se tornou uma voz ativa na luta pela proteção de menores. Mas sabe o que ele sempre dizia no final de cada palestra? Eu não sou um herói. Eu apenas fiz o que qualquer ser humano decente deveria fazer, eu escutei uma criança. Eu acreditei nela. E eu agi. Porque é exatamente isso que falta no mundo hoje. Pessoas dispostas a escutar. Pessoas dispostas a acreditar. Pessoas dispostas a agir, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando é perigoso, mesmo quando parece mais fácil simplesmente ignorar e seguir em frente. Quantas crianças estão sofrendo neste exato momento enquanto você assiste a este vídeo? Quantas estão com medo demais para falar? Quantas já tentaram pedir ajuda, mas foram ignoradas? Quantas estão esperando por alguém como Gustavo, alguém como você, para perceber os sinais e fazer alguma coisa? A resposta é assustadora. Segundo dados oficiais, apenas no Brasil, mais de 18 mil casos de violência contra crianças são registrados todos os anos. E esses são só os casos que chegam a ser denunciados. A maioria permanece no silêncio, nas sombras, nos segredos que destroem vidas inteiras antes mesmo que elas comecem de verdade. Mas aqui está a parte que você precisa entender. Você tem poder. Sim, você. Você que está assistindo agora. Você pode ser a diferença entre uma criança continuar sofrendo em silêncio, ou finalmente encontrar a liberdade e a segurança que toda criança merece. Como? É mais simples do que você imagina. Preste atenção nos sinais. Crianças que de repente ficam mais quietas, mais retraídas. Crianças com machucados inexplicáveis ou que dão desculpas estranhas quando perguntadas. Crianças que têm medo excessivo de voltar para casa, que inventam desculpas para ficar mais tempo na escola, na casa de amigos, em qualquer lugar que não seja aquele ambiente tóxico. Escute quando uma criança tentar falar com você. Mesmo que seja através de indiretas, de meias palavras, de desenhos estranhos. Crianças comunicam trauma de formas que nem sempre são diretas. Elas testam se podem confiar antes de revelar a verdade completa. E principalmente, haja. Se você suspeitar de algo, denuncie. Ligue para o Disque 100. Vá até o conselho tutelar da sua cidade. Fale com a escola, com assistentes sociais, com qualquer autoridade que possa intervir. Você não precisa ter certeza absoluta. Você só precisa ter uma suspeita razoável. Deixe que os profissionais investiguem e descubram a verdade. Ah, mas e se eu estiver errado? E se for só um mal-entendido? Melhor errar por excesso de cuidado do que falhar por omissão. Melhor fazer uma denúncia que depois se revela infundada, do que permanecer em silêncio enquanto uma criança continua sendo destruída dia após dia. Gustavo entendeu isso. E por causa dessa compreensão, ele mudou o destino de pelo menos 7 crianças. 7 vidas que poderiam ter sido completamente arruinadas, mas que agora têm uma chance de cura, de reconstrução, de futuro. E sabe qual foi o momento mais marcante de toda essa história? Foi 2 anos depois, na formatura do menino da 3ª série. Sim, o mesmo menininho assustado que Gustavo encontrou encolhido no canto da sala. Ele estava lá, com 9 anos agora, usando um uniforme limpo e bem passado, com um sorriso enorme no rosto, segurando o certificado de conclusão como se fosse o maior troféu do mundo.
A avó estava chorando de orgulho. Gustavo foi convidado especialmente para a cerimônia. E quando chamaram o nome do menino para receber o certificado, ele não foi direto para o palco. Ele correu primeiro até onde Gustavo estava sentado, abraçou-o com força e sussurrou no ouvido dele: "Quando eu crescer, eu quero ser professor, igual a você." Gustavo não conseguiu segurar as lágrimas. Ali, naquele abraço apertado, naquele momento puro de gratidão e esperança, ele entendeu que tinha feito a coisa certa. Que todo o estresse, todo o medo, todas as noites em que ficou acordado se perguntando se tinha tomado a decisão correta, tudo valeu a pena. Porque ele salvou uma vida. Na verdade, ele salvou várias. E você também pode. Mas tem um detalhe que eu preciso te contar, e esse detalhe é importante demais para ficar de fora. Lembra que eu disse que a namorada do pai também foi indiciada? Pois então, durante o julgamento dela, algo inesperado aconteceu. Ela confessou. Não só confessou sua participação nos abusos, mas revelou algo ainda mais chocante. Ela mesma tinha sido vítima de abuso quando criança. E em sua mente distorcida pelo trauma nunca tratado, ela tinha normalizado aquele comportamento. Ela não via problema em repetir com outras crianças o que tinham feito com ela. Isso não justifica. De forma alguma. Ela é responsável por suas ações e merece a punição. Mas isso mostra algo importante. O ciclo de abuso é real. Crianças abusadas que não recebem ajuda, que não têm suas feridas tratadas, que crescem sem apoio psicológico adequado, muitas vezes se tornam abusadores também. Não todas, claro. A maioria das vítimas não repete o padrão. Mas a porcentagem que repete é significativa o suficiente para ser uma preocupação séria. Por isso é tão crucial intervir cedo. Não só para salvar a criança do sofrimento presente, mas para salvá-la de um futuro potencialmente destruído, onde ela pode acabar perpetuando o mesmo ciclo de violência que sofreu. É um investimento em gerações futuras. É plantar uma semente de cura que vai florescer não só na vida daquela criança, mas em todas as vidas que ela vai tocar daqui para frente. O menino que Gustavo salvou, um dia vai ser pai. E você pode ter certeza absoluta de que ele vai ser o melhor pai que existe. Porque ele sabe, na pele, na alma, o que é sofrer. E ele jamais vai querer que seus filhos sintam uma fração daquela dor. Esse menino vai ser professor. Vai influenciar centenas, talvez milhares de outras crianças ao longo de sua carreira. Vai ser a voz que acredita, que escuta, que age. Vai ser o próximo Gustavo para outras crianças que precisam de salvação. E tudo começou porque um homem decidiu não virar as costas para o sofrimento de uma criança. Então eu te pergunto novamente: você vai ser esse alguém? Você vai ser a pessoa que presta atenção, que age, que salva uma vida? Porque o mundo está cheio de crianças esperando por um Gustavo. E você pode ser esse Gustavo para alguém. Hoje. Agora. Neste exato momento. Não precisa ser professor. Não precisa trabalhar com crianças. Você pode ser um vizinho atento. Um tio preocupado. Uma avó observadora. Um amigo da família que percebe quando algo não está certo. Qualquer pessoa pode fazer a diferença. Qualquer pessoa pode salvar uma vida. E se você chegou até aqui neste vídeo, é porque isso importa para você. É porque você é o tipo de pessoa que se importa, que quer fazer a diferença, que não fica indiferente ao sofrimento alheio. Então pegue essa energia, essa indignação, essa vontade de agir, e transforme em ação real. Compartilhe este vídeo. Não para ganhar visualizações, mas porque pode chegar em alguém que está precisando ver isso agora. Pode ser o empurrão que uma pessoa precisa para finalmente denunciar algo que está vendo. Pode ser a informação que salva uma criança hoje. Comente aqui embaixo se você conhece alguém que fez a diferença na vida de uma criança. Vamos criar uma corrente de histórias positivas, de esperança, de prova de que vale a pena agir, de que vale a pena se importar. E se inscreva no canal. Porque eu vou continuar trazendo histórias que importam, que tocam, que transformam.
Histórias reais de pessoas reais fazendo diferença real no mundo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque você não vai querer perder a próxima história, ela é ainda mais impactante que essa. Mas principalmente, lembre-se disso. Você tem poder. Você pode salvar uma vida. E talvez, só talvez, aquela criança que você vai salvar, seja aquela que um dia vai mudar o mundo inteiro. Pense nisso. Escuta, eu preciso ser completamente honesto com você agora. Se você chegou até aqui, até este momento exato, você não é uma pessoa comum. Você é raro. Você é especial. Porque 97% das pessoas já teriam desistido deste vídeo há muito tempo atrás. Mas você ficou. Você escutou. Você se importou. E isso diz tudo sobre quem você é. Agora eu vou te pedir 3 coisas. Só 3. E eu garanto que se você fizer essas 3 coisas, você vai literalmente salvar vidas. Não é exagero. É literal. Primeiro, aperte no botão de curtir agora. Porque quanto mais likes este vídeo tiver, mais o algoritmo vai empurrar para outras pessoas. E entre essas pessoas, pode estar exatamente aquela que precisa ver isso hoje para ter coragem de denunciar algo que está vendo. Sua curtida pode ser a diferença entre uma criança continuar sofrendo ou ser salva. Você vai carregar esse peso? Ou vai apertar o botão? Segundo, escreve um comentário. Qualquer coisa. Pode ser só, eu vou fazer a diferença. Pode ser uma história sua. Pode ser uma reflexão. Não importa. Porque cada comentário alimenta o algoritmo, e cada comentário cria uma comunidade de pessoas que se importam. E quando alguém entrar aqui e ver centenas, milhares de comentários de pessoas comprometidas em proteger crianças, isso cria um movimento. E movimentos mudam o mundo. Terceiro, se inscreve no canal e ativa aquele sininho. Porque eu te prometo, eu vou continuar trazendo conteúdo que importa. Conteúdo que transforma. Conteúdo que salva vidas. E você não vai querer perder isso. Você não vai querer ser a pessoa que perdeu a mensagem que poderia ter usado para fazer a diferença. Agora, compartilha este vídeo. Manda para aquele grupo da família no WhatsApp. Posta no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter. Porque você nunca sabe quem está precisando ver isso. Pode ser aquela sua prima que está passando por algo e não sabe como pedir ajuda. Pode ser aquele amigo que está vendo algo estranho na vizinhança mas está com medo de se meter. Pode ser aquela professora que está na dúvida se deve denunciar uma suspeita. Seu compartilhamento pode ser o gatilho que salva uma criança hoje. Você vai ignorar isso? Você vai simplesmente fechar o vídeo e seguir com sua vida, sabendo que tinha o poder de fazer a diferença e escolheu não fazer? Eu não acredito nisso. Eu acredito em você. Eu acredito que você é a pessoa que age, que se importa, que transforma. Então prova para mim que eu estou certo. Curtiu? Check. Comentou? Check. Se inscreveu? Check. Compartilhou? Check. Porque quando você fizer essas 4 coisas, quando você completar essa missão, você não vai ser mais apenas mais alguém que assistiu um vídeo na internet. Você vai ser um agente de mudança. Você vai ser parte da solução. Você vai ser a diferença que o mundo precisa. E eu vou estar aqui, do outro lado da tela, sabendo que juntos nós estamos construindo um mundo onde crianças não precisam mais ter medo. Onde crianças podem ser crianças. Onde crianças são protegidas, amadas e valorizadas. E tudo começa com você. Agora. Neste momento. Com essas 4 ações simples. Então vai lá. Eu estou esperando. E aquela criança que você vai ajudar a salvar, também está. Nos vemos no próximo vídeo. E você vai estar lá, inscrito, com o sininho ativado, pronto para continuar fazendo a diferença. Porque isso é quem você é, e isso é o que você faz. Você salva vidas.